Sim, Bob Esponja é ruim. Essa é uma frase que eu escuto desde pequena, mas antes vamos por partes. Eu não preciso explicar o que é Bob Esponja, é uma das maiores séries animadas e aclamadas por muitas, e odiada também, vai. Bob Esponja é ruim, muita gente acaba dizendo essa frase e eu acabei tendo uma vontade de entender o porquê as pessoas falam isso, pois eu não vou mentir, eu sempre achei que isso era um efeito manada, já que isso era bastante comum de acontecer na internet. Então eu acabei pegando grande parte dos argumentos para dizer do porquê o Bob Esponja é ruim, se seria efeito Mandela, ou se realmente está horrível e acabaram com o meu Bob Esponja com quadrada. Só alguns avisos. Primeiramente, se você discordar de algum ponto que eu acabei abordando, está tudo bem. Não importa se você acha que antigamente era pior ou melhor. A arte, no final de tudo, é apenas de causar algum sentimento, então não precisa sentir vergonha por gostar de algo que todo mundo diz que é ruim. Viva por você, não pela opinião dos outros. E em seguida, caso queira falar sua opinião e dando mais pontos do porquê essa série tá boa ou ruim, sinta-se à vontade de comentar a sua opinião, mas tenha respeito, pois respeito gera respeito. Pronto, com esse básico, vamos destrinchar as críticas que fizeram para o Bob Esponja. Eu acabei pedindo no Twitter e no YouTube pro pessoal dizer o que incomodava na série, já que pesquisando não encontrava nenhuma pessoa explicando por que ela tem a sua opinião. Enfim, acho que já estamos prontos para mergulhar de cabeça, então prepare seus picotes de algas, hits de água-vivas e siga meus bons para essa aventura. Flanderização, no resumo, seria algum personagem se transformar numa caricatura de si mesma. Um exemplo seria o Flanders, o vizinho dos Simpsons. No começo da série, ele era um vizinho cristão. Era um cara bem legal e gente boa de se ter. Mas depois de um tempo, o personagem só se passou a ser obsessivamente religioso num ponto de virar uma caricatura de si próprio. E dizem que os personagens do Bob Esponja acabaram virando caricaturas de si mesmo. O Bob Esponja antigamente era um adulto que ainda era otimista. Porém, nessas versões atuais, ele só virou uma versão infantil. Lula Molusco que parou de ser uma criatura ranzinza mais necessária pra virar só o chatão do rolê. E o seu Sirigueijo, que no final dele ser um pão duro, ele era um chefe que se importava com seus funcionários pra ser um mesquinho lazarento. E por fim, o Patrick... eu quero falar dele um pouco mais pra frente. Enfim, como já explicado, uma perda de personalidade do personagem e virar apenas seu arquétipo. E sobre essas acusações, infelizmente eu vou ter que concordar em parte. Sim, isso realmente acontece no seriado. Dos episódios que eu tenho em cabeça é da sexta temporada até a oitava. Os episódios têm uma grande maioria presos nessa flanderização. Não mesmo que dá até um pouco de raiva ver eles agindo dessa forma. E os que saem dos estereótipos, pra mim, pelo menos, seria a exceção e não a regra. Pelo que eu vi nos episódios da 15ª temporada, isso não rolou com tanta frequência assim. Mas não seria uma temporada atual boa que salvaria quase uma década de temporadas medíocres. E guarde as palavras, o novo tá melhor. Isso vai ser importante. Eu acho. Olha, isso é questão de gosto, então não vou contar isso como um ponto bom ou ruim. Na minha preferência, mesmo amando o traço do programa antigo, não consigo afirmar que é melhor ou pior. As novas temporadas eu gosto muito de como os animadores conseguem brincar com as expressões dos personagens, mas acredito que o povo acha inferior por se comparar da 4ª até a 7ª temporada, que são até que bem feias mesmo. Porém, eu acredito da 8ª pra frente os animadores começaram a ganhar um salário, além de um guaraná e 2 coxinhas. Que foi, Catial? Que foi? Pois agora eles ficaram muito mais fluidos e bonitinhos. Tanto que eu já vi alguns vídeos de pessoas reagindo como seriam os personagens de episódios clássicos do traço moderno e vice-versa. Fiquei sem ar. Que foi, Catial? Isso só me prova que isso tudo é só questão de gosto mesmo. E detalhe, eu amei a mudança que fizeram no Bob Esponja pra deixar ele menor do que ele já é. Combinou pacas com ele que fez ele ficar muito mais pequenininho, fofinho, que dá uma vontade de apertar esse filho de uma p... E aproveitando, esse é o ponto já mescla com o anterior, é mais questão de gosto do que uma crítica de verdade. Essa reclamação vem muito do fato de cenas do desenho parecerem forçadas e sei lá o que, porém eu acredito que o desenho ficou melhor com esse tipo de animação, sabe? Eu não sei se eu tenho raiva dessas expressões secas da 5ª até a 8ª, mas só de deixar mudando pra outra fórmula me deixa feliz, e é isso que importa. Alguns momentos depois... Olha, eu acabei de assistir os episódios modernos do seriado, e eu entendo as críticas agora. De fato, antes estava muito exagerado ao ponto de incomodar. Entretanto, os episódios que o povo mais critica são de 7 anos atrás. E sim, o desenho melhorou com isso. Mas o povo pinta Bob Esponja como se ele continuasse assim, ruim, podre, esquisito. Mas não, não continua. Só parece que o povo que reclama do Bob Esponja não assiste mais Bob Esponja, sabe?
Mas tá, esse tópico basicamente é o fato dos episódios não agregam em nada, pois não seriam engraçados e apenas fillers pra manter a tabela. Tipo a maioria dos vídeos do YouTube. Atualmente tem episódios legais e engraçados, mas acredito que o povo imagina isso por causa das temporadas atuais, que seriam de 2008 até 2017. E detalhe, seria da temporada 6 até a 11ª, que quase está completando 10 anos. Ou seja, meio que é uma visão bem distorcida de como o seriado anda. Também não tanto por causa da 13ª, que é bem questionável, sendo que é de 2020. Mas eu vejo muito mais gente usando de exemplo que o seriado ficou ruim, usando essas temporadas que tinham citado como se a série atual fosse resumida a esse passado, o que é mentira. No dia que eu tô gravando eles, parece que estão fazendo episódios melhores, com enredos interessantes, porém, como eu já mencionei, não seria um acerto que salvaria meia década de bosta. Olha, logo após sua estreia, fez muita gente amar a proposta do seriado pelo seu humor para toda a família. E não teve outra, ele acabou se tornando uma marca bem consolidada. E com isso, fez nos dias de hoje vender tudo de Bob Esponja: camisa, pelúcia, garrafa, perfume, chaveiro, brinquedo, cueca, saia, vestido, tem até creme de pele e creme de cabelo de Bob Esponja. E eu sou uma consumidora dos produtos dessa esponja maldita. Porém, eu não acho que seja motivo para falar mal do desenho. Parece mais que só quer reclamar, sabe? Eu não pensei mais em nada. Aí, uma acréscimo da edição que eu acabei pensando é capaz dela falar que tá vendendo produtos, mas caso vocês não saibam, a série pra ela continuar existindo tem que vender esses produtos, sabe? Toda a verba dos produtos vai pra pagar os animadores pra continuar a animação em si. Ah, sei lá, também vi um post chamando de Content Farm, mas não me deram muito bem um ponto válido, pois isso que tá na tela é um Content Farm. E Bob Esponja não tem isso, acredite se quiser. É que eu tenho nojinho. Ui. Mas realmente, o que me incomoda demais nessas temporadas mais recentes do Bob Esponja é como ela ficou nojenta. Pois do nada começou a surgir uma enxurrada de episódios apelando para um visual grotesco e desnecessário. O exemplo que me vem à cabeça é o episódio da farpa, aquela cena do Bob Esponja mexendo com o dedo inflamado, com um close. Sério, pra quê? Um dia aí eu tava com a minha amiga Kikutê falando sobre Bob Esponja e até que encontramos um compilado dessas cenas nojentas. E a gente ficou horrorizada. Ui! Mentira, só ficamos com nojo e porque é meio desnecessário isso tudo. Não vou mentir que eu acho engraçado essas piadas com o zoom, mas pra fazer essas piadas você precisa saber o que tá fazendo. Não adianta apelar pra violência. E se eu não me engano, foi da 5ª até a 6ª em diante que decidiram fazer essas coisas pro grotesco, apelar pra isso. E o episódio que mais me dá coisa, nem esses episódios com goré ou sei lá o que, mas sim daquele episódio que o Bob Esponja namora um hambúrguer. Toda vez que eu vejo aquele episódio, eu tenho vontade de chorar ou enfiar uma espátula no meu rabo. Ok, o personagem mais citado nessa pesquisa, o pior personagem desse seriado e um dos maiores exemplos de flanderização, com fonte sendo voz da minha cabeça, Patrick Estrela. Algo que citei no início desse vídeo é a flanderização e o Patrick caiu nela. Basicamente eles odeiam o Patrick atual, dizendo que agora ele é só um babaca, enquanto o Patrick clássico era alguém legal, porém imbecil. Ai, eu odeio concordar, mas de fato Patrick mudou. O episódio que o povo usa de exemplo é a limonada de tinta. Eu até tentei ver, mas era tão ruim que eu não consegui nem assistir até o final. Porém, sendo uma advogada do diabo, tem algumas piadinhas que eu ri e o Lula Músico tinha sido babaca. Só que eu não acho que isso seria um fator pro episódio se tornar aceitável, ele ainda é horrível. Só que eu não vou mentir que na minha pesquisa rasa eu acabei não achando episódios focados no Patrick, mas os poucos que eu vi ele tá normal. Ele aparece mais como uma piada do que um personagem em si. Porém, no que ele apareceu, ele não era o causador disso tudo sendo babaca. Isso complementa no que eu tô dizendo que o povo tá pintando o desenho nos episódios modernos de quase uma década atrás. Faz quase 10 anos que ele parou de ser assim e ainda pintam ele como um monstro. Oh, ele ficou ruim, não vou pôr minha mão no fogo por ele. Contudo, sendo bem honesta, eu não diria que o Bob Esponja hoje em dia está totalmente ruim, mas também ele não tá perfeito. Pra mim, ele tá no meio termo. Dá pra ver que o desenho tá melhorando com o tempo, mas como eu disse, não vão ser 2 temporadas boas que vão apagar ou salvar quase uma década de episódios medíocres e ruins. Claro, aqui que eu tô falando do seriado normal, mas também tem um resto das coisas, como os filmes e spin-offs. O do Patrick e o Acampamento Coral, dando exemplo, eu acho melhor deixar esses 2 seriados pro futuro. Também tem os filmes, que na trilogia principal eu gostei de todos, menos do segundo, porém é um fato que eu não gosto de muita coisa relacionada a herói. Tem também aquele filme da Cindy, do Plankton, e pra resumir, o filme da Cindy é uma merda e o do Plankton é legal. Enfim. Não diria que Bob Esponja está tão ruim como dizem. A internet está numa época que as coisas são 8 ou 80. Ou o negócio é muito foda, ou é uma merda. Mas acredito que o Bob Esponja está no meio termo. Vai precisar de mais uns aninhos e muitos acertos da Nick pro Bob Esponja voltar a ser tão bom quanto antes.
Se depender da Nick, a gente tá fudido. O desenho mudou, o público mudou e a rapaziada que vai continuar falando mal do Bob Esponja até o fim. Acontece a vida. O povo que fica reclamando nem mais assiste Bob Esponja e que nos resta só é esperar e ver o que vai seguir em frente com Bob Esponja Casa Quadrada. Enfim, isso é tudo que eu tenho pra falar. Antes eu só queria fazer uma divulgação aqui, por causa que depois desse vídeo eu acabei querendo ver tudo de Bob Esponja. Então aqui eu vou abrir a minha retrospectiva Bob Esponja, que eu quero analisar todas as temporadas de Bob Esponja. Já deixando esse aviso porque eu não acho um bom local pra colocar no vídeo. E é isso, obrigado às lindas que tem mais dinheiro do que inteligência, principalmente a Ultra 144p e o Natanzinho 2009. Muito obrigado, lindas. Beijo pra vocês. E é isso, gente. Nos vemos em outro dia. Tchau!